Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fernando Aquino aqui mais uma vez para estudar com vocês hoje a lição de número 12, Zacarias, um Apocalipse no Antigo Testamento, tá? E para começar, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, tá? Que estão acompanhando aí o nosso canal, estão comentando, compartilhando, curtindo, enviando-nos mensagens, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. E para começar, vamos lá. Nosso texto bíblico básico, que está em Zacarias, capítulo 1, versos 1 e 2, e Zacarias 14, verso 4 ao 9. O nosso textuário diz: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Zacarias capítulo 4, verso 6. E a gente vai estar falando então hoje aí sobre o livro do profeta Zacarias. É interessante que é um livro de cunho messiânico, né, cunho escatológico também, e é bem importante, é muito importante, melhor dizendo, que a gente compreenda tudo aquilo que o profeta Zacarias nos quis passar. Vamos continuar então aqui dentro desta sequência deste livro, ok? Vamos lá. Então nós temos aqui, gente, aí a nossa palavra introdutória. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Zacarias, do hebraico Serrariá, significa Jeová lembra ou o Senhor se lembra. Tá aí o significado do nome do profeta Zacarias, tá? Do hebraico Serrariá, ok? Que quer dizer aí o Senhor se lembra, Jeová se lembra. E ele era filho, né? Tá na lição aí, filho de Ido. É interessante a gente parar para analisar uma coisa aqui, gente, sobre essa questão de filho. Eu falei na lição passada, vocês que assistiram, acompanharam, já têm noção disso. De repente, alguém está chegando agora e ainda não tem essa noção. A gente sabe que dentro do idioma hebraico, dentro do Antigo Testamento, a gente não vê palavras como cunhado, tio, tia, ok, sogro, sogra. A gente vê geralmente que ligado a esse hebraísmo, essa forma de falar, essa forma de escrever, geralmente o que a gente percebe lá é que graus de parentesco dentro da Bíblia Sagrada estão mais relacionados a filho, pai, e geralmente quando não vemos o nome como avô, então quando alguém era avô, também dava-se o nome de pai, ok? Então nesse caso aqui, eu não quero chegar com isso, é que o profeta Zacarias não era filho de maneira direta de Ido, né, um sacerdote Ido, mas ele era neto. Então essa expressão filho de Ido aponta mais para descendência, descendente de Ido, ok? Então na verdade ele não era filho de Ido, ele era filho de Baraquias, ok? Então o Zacarias era filho de Baraquias, que por conseguinte Baraquias era filho de Ido, então ele era neto de Ido, ok? Continuando aqui, vamos lá. Então o filho, você já sabe que é neto de Ido, iniciou seu ministério em 520 a.C., no mesmo período aí que o profeta Ageu. 2 meses após Ageu haver completado sua profecia, tá, gente? E tem as referências aqui. Mas não se sabe ao certo por quanto tempo ele profetizou. Ou seja, então nós não temos aqui com exatidão o período, o tempo por completo na qual o profeta Zacarias teria profetizado. Por quê? Geralmente isso se deve ao fato de que quando a gente lê o livro do profeta Zacarias, a gente percebe que são 14 capítulos, mas há uma diferença muito grande no que tange história, tempo, escrita, forma de linguagem. Lá entre os capítulos 1 ao 8, aí quando você vai do capítulo 9 ao 14, parece diferir muito. Então há uma diferença muito grande entre os capítulos 1 a 8, né, dos capítulos 9 ao 14. Então há quem diga, inclusive, há quem cite, mencione que Zacarias só teria escrito dos capítulos 1 ao 8 e do 9 ao 14 seria uma outra fonte, tá? Um copista, uma outra pessoa ou pessoas que teriam escrito esse livro. Então a gente, para tentar explicar isso, o que a gente diz é que Zacarias escreveu sim, do 1 ao 8, e do 9 ao 14 ele escreveu anos depois. Então dá-se a entender que ele teria escrito o capítulo 1 ao 8 enquanto era jovem ainda, e o capítulo 9 ao 14 já na sua tenra idade, a sua velhice. Anos depois é que ele foi escrever esses capítulos seguintes, né, do 9 ao 14, para explicar. É a forma muitas vezes usada aí dentro da teologia para tentar explicar essa brecha, essa lacuna, tá? Essa aparente contradição entre esses capítulos. Continuando aqui então, vamos lá. Nós temos aí que, junto a Ageu, foi chamado para despertar os judeus que retornaram do cativeiro babilônico, a
completar a tarefa de reconstruir o templo. Para você também que viu a lição passada, para quem não viu, aí a gente sempre disponibiliza no final do vídeo, tá, um link lá para que você possa acessar a lição passada e junto a ele também há também um link para que você possa acompanhar aí a playlist relacionada ao trimestre. A gente está findando já o trimestre, então a gente tem uma playlist para disponibilizar para você acompanhar. Então a gente sabe que, para quem viu a lição passada, que Ageu estava fortalecendo o povo, reanimando o povo, chamando o povo para a reconstrução do templo que estava parado. Então, a ideia é entender aqui, gente, é que quem se baseou, quem aprendeu, quem estudou, compreendeu um pouco sobre o contexto lá de Ageu, também pode utilizar esse mesmo contexto lá para Zacarias. O contexto é o mesmo, a história é a mesma. Israel retorna do cativeiro babilônico, ou seja, Judá retorna do cativeiro babilônico, e eles passam agora a reconstruir ali aquele lugar. Zorobabel vem com 50 mil pessoas, ele deixa lá a Babilônia, ruma em direção a Judá, mais propriamente de Jerusalém. Eles chegam ali em Jerusalém, eles começam a reconstruir, dão início na obra construindo a princípio o altar. Após construir o altar, quando o fundamento ali, eles preparam o fundamento do templo, eles fazem o altar, reformam o altar, edificam o altar. Quando eles partem para o fundamento, a fundação, melhor dizendo, a fundação do templo, eles são impedidos. Os samaritanos meio que se levantam e acabam conseguindo persuadir os persas a fim de parar aquela obra. Então essa obra é parada por aproximados 16 a 17 anos. Ou seja, a princípio, a primeira vez foi uma questão de 14 anos. Aí eles conseguem dar início novamente à obra, mas a obra é embargada novamente, pela segunda vez ao embargo. E esse embargo vai causar um esfriamento, um distanciamento, tá? Vai fazer com que o povo não tenha mais ânimo, vontade e desejo de retornar à obra. Então a gente viu tudo isso na lição passada. Basta você acessar lá e você vai ter uma melhor compreensão a esse respeito. E também fontes que você pode estar pesquisando, e até outros canais também. Tá, esse aqui não é o único, outros canais que também estão ligados à lição a fim de te auxiliar com isso. Então o que a gente percebe aí é que Zacarias também, assim como Ageu, está buscando reanimar o povo, a fim de que este povo, a saber, Judá, venha reedificar, reconstruir o templo. A questão é que Ageu tem um ministério curto, ele meio que para logo, mas Zacarias continua profetizando nesse sentido. E aí o que a gente percebe é que quando Ageu e Zacarias estão profetizando, o povo abraça aquilo, retoma a obra, o templo é concluído, a obra do templo é concluída, mas ainda que com o templo concluído, a gente percebe que isso não foi suficiente para que o povo se voltasse a Deus. Eles concluíram a obra, eles terminaram o templo, ficou prontinho, mas isso não quer dizer que eles tenham se voltado por completo a Deus. E esse é agora o foco do ministério do profeta Zacarias, tá? Trazer esse povo novamente à teocracia, ou seja, o governo, o reino de Deus. Continuando aqui, embora várias de suas profecias tivessem aplicação ou cumprimento parcial na época de Zacarias, muitas delas ainda aguardam um cumprimento futuro. O que a gente precisa entender em relação a isso aqui? Já é importante focar isso aqui. Quando a gente vai falar sobre livros como esse do profeta Zacarias, no qual a gente tem aí cunhos de questões messiânicas e principalmente escatológicas, é bom que a gente compreenda o fato de que a gente precisa separar isso aí. Tá? Então, ou seja, as profecias que Zacarias vaticinou ali, nos vaticínios dele, muitas dessas coisas, sim, se cumprirão ainda no porvir, no futuro, mas a gente precisa focar também o contexto histórico, o contexto de Zacarias, para entender que muitas das coisas que ele disse ali eram também para o povo da época, teriam seu início ali, é claro, e se cumpririam por completo lá no milênio, no arrebatamento da igreja, na chamada segunda vinda de Cristo. Então, nem tudo que ele profetizou era para o futuro, no sentido para o fim do mundo, no sentido para o arrebatamento da igreja. Muitas dessas palavras, muitas dessas profecias eram também para aquele tempo. A gente precisa, dentro da nossa aula, eu estou falando, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque é uma EBD. A gente tem que tomar esse cuidado de não passar toda a EBD falando somente, é claro, um assunto pertinente a nós, com certeza, arrebatamento, milênio, o Messias, a segunda vinda de Cristo, sim, mas nós precisamos fazer com que nossos alunos, tá, aqueles que estarão conosco ali em sala de aula, tenham compreensão também do que estava acontecendo, passem a entender o que estava acontecendo lá no período de Zacarias. E para isso é bom que você divida essa lição. Que você passe a falar de maneira mais concreta, mais plena sobre questões escatológicas a partir do terceiro tópico.
né? Se você analisar bem a lição, aquele que está de posse da lição aí, vai perceber que as questões escatológicas, elas passam a se desenrolar nessa lição a partir do terceiro tópico. Então é bom que você use o primeiro e o segundo tópico para focar mais a história, o contexto, as profecias relacionadas a Judá, a Israel, ao povo de Deus, para só a partir daí, só a partir do capítulo 3, começar a focar a questão mais escatológica, tá? Fica uma dica aí para que você possa ter uma aula abençoadíssima ali na sua igreja. Continuando aqui, vamos lá. Primeiro tópico: destinatários e propósito. A preocupação básica do autor, ou seja, de Zacarias, residia na manutenção da teocracia. A gente sabe que teocracia quer dizer o quê? Governo de Deus. Tá? Então, teocracia é o governo de Deus, é Deus reinando, Deus governando. Zacarias entendia que o avanço do governo teocrático dependeria da postura que o povo viesse a adotar diante da aliança estabelecida com o Altíssimo. Então a gente vai entender aqui que Zacarias está trabalhando, Deus o está levantando a fim de que o povo se volte novamente a Deus, o governo de Deus, né? Chamado governo teocrático. Mas para que isso realmente acontecesse, era necessário que o povo mudasse a sua postura, tá? Viesse entender a necessidade de voltar-se por completo a Deus. Como eu havia dito lá no início dessa aula, eles construíram um templo, eles estavam parados, a obra estava parada, coisa de 17 anos por completo, 16, 17 anos, ficou parada essa obra. Meio que houve um esfriamento, eu até falei nisso na lição passada, lá em Ageu, e explico melhor sobre isso. Mas agora eles retomam a obra, dão continuidade à obra, mas o fato de construírem, o fato de porem a mão na obra, literalmente falando, né, a mão na massa, construir o templo, não implica dizer que eles tivessem se voltado completamente para Deus, ok? Foi um retorno parcial. E agora Zacarias está profetizando, está falando da parte de Deus a fim de chamar o povo para um arrependimento e para um retorno pleno e total para a presença de Deus e para o governo de Deus. O profeta do Apocalipse. O livro tem um forte teor escatológico, isso é muito claro, basta lermos os 14 capítulos de Zacarias e veremos plenamente lá esse teor escatológico desse livro. O reino de Deus será definitivamente estabelecido no dia em que o Senhor, a saber, Jesus Cristo, puser os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Então, esse livro ele narra isso, tá? Zacarias ele fala sobre a chegada do Messias, e eu disse, é claro, que eu vou focar isso mais a partir do terceiro tópico, então vou deixar para falar isso com mais clareza depois. Zacarias falou da pessoa e da obra do Messias, mais do que todos os profetas menores juntos. Então, Zacarias foi um profeta aí que acabou falando de maneira, dentre os profetas menores, ele foi o que mais citou a questão do Messias. Então ele é um profeta messiânico dentre os profetas menores. A gente sabe que dentre os profetas maiores foi Isaías, né? É tido ainda hoje, ele tem esse título de o profeta messiânico, mas Zacarias também é um profeta messiânico, e dentre os menores ele é o que mais citou. É claro também, que eu não disse lá no slide passado, mas me veio aqui a memória, é bom dizer isso, Zacarias ele era sacerdote, pelo fato de ser da descendência de Ido, que era sacerdote, né? Seu pai, Baraquias, sacerdote, e também ele era aí um sacerdote, profeta, sacerdote, porque era da tribo de Levi. Continuando aqui então, vamos lá. O conteúdo então deste livro, a gente viu aqui a princípio, né, o profeta do Apocalipse. Vamos ver o conteúdo agora. A mensagem de Zacarias pode ser estruturada da seguinte maneira. Então, gente, isso aqui é uma espécie de divisão do livro. Lembrando, é claro, que você vai encontrar fontes diferentes, historiadores, pesquisadores, comentaristas, teólogos, tá? Enciclopédias, bíblias de estudo, que podem trazer, quem sabe, uma divisão diferente dessa. Mas essa aqui é, mais ou menos, a chamada divisão básica deste livro. Para começar, a gente vê um chamado ao arrependimento. O livro começa chamando o povo ao arrependimento, verso 1 ao 6. Ele continua ali com 8 visões, tá? Isso aqui é interessante, vamos desmembrar isso aqui depois para entender melhor. Nos capítulos, né, 1 ainda, mas os versos 7 até o capítulo 6, verso 8, vai focar essas 8 visões que ele teve. Também nós vemos aí um ato simbólico, que está ligado à questão do jejum, e a gente vai detalhar isso aqui daqui a pouco. E também vemos a alegria da era messiânica, que é uma questão mais focada à área escatológica. E por fim também nós temos aí o triunfo da era messiânica, né? Quando Jesus Cristo ali reinará, governará sobre a terra, um reino milenar ou mileniar, como alguns acabam dizendo aí. Vamos lá para o segundo tópico então. O primeiro tópico foi mais uma apresentação do livro, e o segundo tópico a gente passa a entrar e entender um pouco mais. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre as visões de Zacarias. Ao todo a gente sabe que foram 8 visões, e a gente vai tentar entender, queridos,
um pouco sobre essas visões. É claro que eu preciso falar algumas coisas para vocês aqui relacionadas a isso. A princípio, não é algo tão simples, tá, gente? Embora seja um livro pequeno, 14 capítulos, mas é um livro cujo conteúdo é muito complexo, tá? Muitos ainda não conseguem compreender o conteúdo, o que diz respeito ao livro do profeta Zacarias. Não é tão fácil assim como muitos acham, entender, compreender esses vaticínios aí passados, essas profecias ditas por Zacarias. Então a gente tem aí uma série de 8 visões, das quais a gente tem a visão dos 4 cavalos, a primeira, né, a segunda, a visão dos 4 chifres. Nós temos a visão de um homem com um cordel de medir, visão do sumo sacerdote com as vestes sujas, visão de um castiçal e 2 oliveiras, visão de um rolo voante, né, um rolo que voava, visão de uma mulher dentro de um efa de cereais e, por fim, nós temos a última visão, que é a visão de 4 carros puxados por cavalos. O que a gente vai fazer agora, a princípio, gente, é analisar um pouco essas visões e tentar passar o que seriam possíveis interpretações, traduções, tá? Ou seja, possíveis significados para essas visões que ele teve. Porque há vários. E eu acredito que um vídeo como esse, por mais que eu tente falar aqui, por mais que eu me esforce para falar, ainda seria pouco para que a gente pudesse entender realmente essa magnitude que é aí o livro do profeta Zacarias. Vamos começar então. Primeiro nós temos aí, gente, a visão dos 4 cavalos, ok? Está lá em Zacarias 1, dos versos 7 ao 17. O que quer dizer, para que aponta, né, essa visão? A primeira visão, os 4 cavalos. O anjo do Senhor, né, segundo essa visão que Zacarias teve, estava montado em um cavalo vermelho. Atrás dele havia outros cavalos da mesma cor, né? Outro cavalo da mesma cor, outros baios. O que seria cavalo baio? Cavalo moreno, vermelho, vermelho claro. Ou até quem diga também que seriam cavalos meio amarelado, né? A gente vai ver isso aqui já já, com mais clareza. Estou usando aqui ainda a referência lá da lição. E outros cavalos brancos. Os animais estavam em um lugar baixo, entre as murtas. Nessa visão, o anjo intercedeu ao Senhor em favor de Jerusalém, recebendo uma resposta positiva à sua oração. Então, esse aqui, basicamente, basta dar uma lidazinha na Bíblia aí, a gente vai perceber que é a primeira visão. O que seria, então, a princípio, essa visão? Vamos tentar entender. Vamos lá. Possíveis significados para essa visão. Primeiro, a murta, né, que é a plantazinha que estava lá. São arbustos comuns em Israel, as quais exalam um perfume agradável, têm flores brancas, frutos comestíveis e a madeira, ou seja, o caule dela, é meio amarelado e muito bonito. Representam Israel. Então a gente vai ver que as murtas que estavam lá apontavam para a nação de Israel, né? Um possível significado aí, tá? Para explicar o que seria as murtas aí, essas plantas, esses arbustos nessa visão. Continuando, nós temos os cavalos que foram vistos lá. A princípio, a gente vê aí que esses cavalos tinham cores diferentes umas das outras. Primeiro, o cavalo vermelho. E geralmente na Bíblia, tá? Não é uma regra, mas geralmente quando se vê essa ideia da cor vermelha relacionada a cavalo, geralmente a gente vê em Apocalipse também coisas como essa, apontam para a guerra. Então há quem crê que ali falava das guerras. E esses cavalos baios, tá, ou cavalos da cor castanha, né, apontavam ali para as chamadas pragas, que também pode significar morte. Então, há quem acredite, né, muitos comentaristas, por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque há muitos comentários, muitas versões para esse tema, e a gente não teria tempo hábil para poder desmembrar e falar sobre todos eles aqui nesse vídeo. Mas existem interpretações que dizem aí que os cavalos vermelhos apontam para a guerra, cor da guerra, os baios, ou seja, os castanhos, as pragas, ou seja, também podendo significar a morte, e os cavalos brancos, vitória e glória, como é que a gente vê lá em Apocalipse 6. Então, seriam mais ou menos esses aí, as interpretações para as cores desses cavalos. Dando continuidade, então, nós temos aqui algumas imagens para ilustrar isso aí, né? Nós temos aqui, a princípio, próxima à minha imagem aqui, o cavalo vermelho, primeiro cavalo a ser visto, a gente pode ver aí guerra. Temos também aí outros cavalos. Havia um cavalo vermelho onde estava sentado lá o anjo do Senhor. Também havia outros cavalos vermelhos, cavalos castanhos ou baios, não sei qual é a sua tradução. E por fim também cavalos brancos. A gente tem aí dentro desse slide o que poderia, né, ser o significado desta visão desses animais. Dando continuidade também ainda, vamos lá. O homem sobre o cavalo vermelho é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor nós sabemos, né, que trata-se de Cristo, manifestação teofânica.
né, a pessoa de Cristo se manifestando, vindo ainda, antes mesmo do início de seu ministério terreno, antes de vir aqui nascer como homem e aqui morrer como homem, Cristo ele se manifestava na antiga aliança e era chamado de o anjo do Senhor. Né? Basta você dar uma pesquisada, por que classificar esse anjo do Senhor como Cristo? Muitas vezes pelo fato de que quando ele vinha, ele falava com autoridade como sendo de Deus, ele recebia a glória como de Deus, recebia sacrifício. Então há textos que nos fazem entender, nos levam a entender que o anjo do Senhor na Bíblia Sagrada está apontando no Antigo Testamento para a pessoa de Cristo Jesus. Continuando, e os cavaleiros que estavam, né, os outros cavaleiros, são servos do Senhor, ou talvez anjos, né? Possa ser simbolizando homens que servem ao Senhor, né, os santos de Deus aqui na terra, ou também apontando para seres celestiais, seres angelicais, que têm passado pela terra para cumprir as suas ordens. Então, essa visão dava essa ideia. Aqueles que estavam lá, eles deram relatório de que haviam passado pela terra. Eles vão falar isso com o anjo do Senhor. A gente vai perceber isso nessa primeira visão. E a interpretação, qual seria a interpretação então para essa primeira visão? Deus, por intermédio de seu Filho, a saber, Jesus Cristo, está prestes a intervir no mundo, que se encontra acomodado, indiferente, para restabelecer e abençoar sua cidade e seu povo. Era o que era, mais ou menos, a princípio, né, antes da gente focar essa questão messiânica e tal, todo esse processo também focado lá à futura questão escatológica, também apontava para aquele período ali, para quem estava ouvindo, para os ouvintes de Zacarias, que Jesus Cristo, o anjo do Senhor, ou seja, havia sido enviado o anjo do Senhor, eles não tinham essa visão, é claro, o judeu não tinha da aliança de Jesus Cristo, mas o anjo do Senhor havia sido enviado pelo Senhor Todo-Poderoso a fim de fortalecer o povo e dizer para eles que Deus estava agora prestes a restabelecer, né, a cidade, abençoar. E essa primeira visão e as demais eram utilizadas para animar e reanimar o povo que estava ali, edificando a casa, trabalhando para o Senhor. Essas são aí algumas possíveis interpretações, alguns possíveis significados para essa primeira visão. Ok? Vamos tentar, dessa feita, né? Alguns vídeos que eu tenho feito aí, eles têm sido muito extensos. Eu vou tentar, é claro, na medida do possível, fazer um vídeo um pouquinho menor. Por isso que eu vou estar resumindo o máximo possível o conteúdo dentro desse vídeo. Vamos lá então para a segunda visão, que seria a visão dos 4 chifres. Zacarias 1, verso 18 a 21. A segunda visão, os 4 chifres. Quando o profeta levantou a cabeça, viu 4 chifres, os quais simbolizavam os poderes estrangeiros que haviam destruído os israelitas como nação. Zacarias 1,18 mostra isso. Há também 4 ferreiros que despedaçam os chifres. Zacarias 1,20. Esses ferreiros, ou seja, ou artesãos, conforme indica a palavra no hebraico, né, seriam instrumentos de Deus para castigar aqueles que fazem mal ao povo de Deus. Então essa aqui está bem explicadinha para a gente aí, mas ele vai detalhar uma coisinha a mais. A segunda visão, ele viu lá 4 chifres. Depois, esses 4 chifres estão lá de pé, aí vem 4 ferreiros, algumas traduções trazem a palavra ferreiros, outras trazem artesãos. E eles começaram a quebrar, cortar, destruir, minando lá. Eles estavam destruindo aquele chifre, quebrando aquele chifre. A gente vai ver aqui que aponta, é claro, esses chifres aí, poderes que se levantaram contra o povo de Deus, nações que lutaram contra o povo de Deus, e esses artesãos ali estão quebrando isso agora. Vamos tentar entender a princípio isso aqui. Já que o comentarista citou, né, ele vai dizer que há também 4 ferreiros que despedaçam o chifre, mas ele vai dizer uma coisa interessante. Esses ferreiros ou artesãos, conforme indica a palavra no hebraico. Então, o que está dizendo lá no original, no hebraico, por assim dizer, né, gente? E vamos lá, então, focar esse ponto aí, nesse termo original, um termo muito usado aí. Então, o que está dizendo o texto hebraico? Vamos lá. Está dizendo o seguinte, vamos ver aqui, tá? Então, a gente já começa a ver essa questão aí, das primeiras palavras hebraicas para esse texto. Aqui não é o versículo completo não, tá? Eu vou adiantar para vocês aqui, ó, a gente poder tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente vai estar colocando partes desse versículo, para que a gente possa entender qual é a palavra. Lá no verso, o 1:20 vai dizer o seguinte, então eu vou colocar ele inteiro aqui, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Então, está dizendo o quê? Vaiar eni, ou vaiar eni, aí nós temos a segunda palavra, que é a palavra Iavé, mas eles não pronunciam assim, vão dizer Adonai. Então, vaiar eni, Adonai, arba a arashim. Então, vamos pegar aqui, né,
no começo, porque a gente se lê assim, vamos fazer como se lê. Então tá aqui, ó. Vaiar-N. Então a primeira palavra, Vaiar-N. A segunda palavra, Yavé, pronuncia-se Adonai. Arba, Vaiar-N. Adonai, Arba, Arashim. Ok? O que quer dizer isso aí? Vaiar-N, veio Adonai, ou Yavé, do Senhor. Arba, 4. Arba é 4 em hebraico. Arashim, o que é isso? Arashim, artesãos. Então aí, dentro do texto hebraico, realmente a palavra lá é artesãos, ok? Só para poder explicar isso aqui. Mais uma vez, para fechar. Vaiar-N, Adonai, Arba, Arashim. Veio do Senhor 4 artesãos. Possíveis significados para essa visão aí, dos 4 chifres. Primeiro, os 4 chifres quer dizer o quê? Simbolizam poder. Né? A palavra, o chifre na Bíblia aponta para poder, força. Tá? Geralmente aponta para força, poder. Lembra lá do altar? O altar geralmente tinha lá o altar do holocausto. 4 chifres, um em cada ponta, apontando para o poder, força. Então, está aqui uma referência, que é Daniel 7,7, mostrando também os chifres que haviam na cabeça daqueles animais que Daniel viu na visão. Então, os 4 chifres representam 4 poderes, tá? Poderes representam os inimigos do reino de Deus. Força opressora, possivelmente a Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, tá? Há quem acredite que essas nações aqui são as nações representadas lá por esses 4 chifres que o profeta Zacarias contemplou. Aí nós temos aí os 4 artesãos. A gente já sabe que a palavra agora é artesão, no original, Arashim, artesãos. São agentes de Deus. Podem ser anjos ou homens, não sabemos ao certo. Mas que deverão quebrar os chifres. Esmagarão em pedaços o quê? Findando assim suas ameaças e tiranias. Apontam para o agir de Deus em favor de seu povo. Então, é isso que essa visão trabalha, essa ideia. Nós temos aqui uma ilustração, 4 chifres aí, e os artesãos quebrando, cortando os chifres lá. E a interpretação disso. A visão dos 4 chifres e dos 4 artesãos trazem à memória o julgamento de Deus. Então, Deus, nesse caso agora é Zacarias, chamando o povo ao arrependimento, à teocracia, a entender o governo de Deus, e que Deus agora está fortalecendo. Então são visões que vão animar, fortalecer o povo e apontam para, nesse caso aí, o julgamento de Deus contra as nações que se levantaram contra o povo de Deus. Então nós vemos aqui, tá? Mais uma visão aí. Visão de um homem com um cordel de medir. Zacarias 2, verso 1 ao 13. Vamos entender isso aqui melhor. Então nós temos aqui a terceira visão, o homem com um cordel de medir. O homem cuja mão estava um cordel de medir era, na realidade, um anjo que foi aferir as medidas de Jerusalém. Então, isso aqui está explicadinho. Nessa visão está implícito, um duplo propósito. E qual seria esse propósito que está implícito nessa lição? Primeiro, verificar as dimensões da cidade que seria reedificada. Ok? Então, um propósito para aquele tempo, para aquele povo ali, para aquele período. Fala de Deus medindo aquela cidade e tá guardando aquela cidade, apontando que Deus estava com eles naquela obra, da reedificação, da construção. Então, Deus era com eles naquele momento que eles estavam para edificar ali, reedificar não só o templo, mas toda a cidade. Deus estava, toda Judá e toda Jerusalém, Deus estava com eles durante aquele trabalho, aquela obra de reconstrução. Mas isso era o que apontava no contexto lá. Então é bom que a gente faça isso aí, professor. Separe ambos os contextos, contexto para eles ali e o contexto depois escatológico. E o segundo contexto aponta para o quê? Além de fazer o primeiro, diz o segundo. E um paralelismo apocalíptico. Apontar para a futura Jerusalém citada por João. Então, ao mesmo tempo que essa visão apontava para o crescimento, para a reforma, para a construção, para que Deus estava com aquele povo naquele tempo em que eles estavam ali trabalhando, Deus seria com eles, tá? E daria a eles força e direção para que eles reedificassem e reconstruíssem toda a cidade, naquele tempo de Zacarias, daí por diante. Deus também estava mostrando o que aconteceria no futuro, uma visão escatológica, apontando aí para futura nova Jerusalém. Olha que coisa linda. É dita ali por João, olha que coisa tremenda. Então, também para o período do milênio, na qual Jerusalém será reedificada, reconstruída, ali o templo
e Cristo vindo a princípio. Então vamos focar nesse ponto aqui. Essa aí seria a explicação dessa visão. Nós temos aí outra visão. Visão do sumo sacerdote com as vestes sujas. Zacarias, 3, versos 1 ao 10. Vamos lá. A quarta visão, o sacerdote de vestes sujas. Zacarias primeiro viu Satanás à direita do sumo sacerdote, fazendo-lhe oposição. Depois viu, ou seja, o sacerdote com as vestes sujas. Olha que coisa interessante. Fato é que Josué foi purificado. Satanás então foi repreendido pelo anjo do Senhor, que lhe disse: o Senhor te repreende, ó Satanás. Então, está aí a visão que ele viu, né, que seria a quarta visão. E nessa visão a gente percebe aí Satanás se opondo, né, ao sumo sacerdote, a saber, Josué, e também mostra Josué, esse sacerdote, com vestes sujas. Mas ele, que estava com vestes sujas, Deus vai lá e troca as suas vestes, o purifica. E nesse momento o Satanás ele é repreendido. Ok? Então vamos ver o que quer dizer um pouquinho isso aí. Qual que seria o significado? Possível significado. Na quarta visão, o sacerdote Josué simboliza todo o sacerdócio de Israel. Então a gente vê que Josué ali está simbolizando o sacerdócio por completo. E, é claro, apontando para o sacerdócio de Cristo. As suas vestes sujas representam manchas do pecado, no caso para Israel. A mácula, a mancha, tá, que tomou conta do sacerdócio, do humano, das pessoas, a corrupção do sacerdócio. A remoção das mesmas e os finos trajes que lhe foram dados significam perdão. Então é Deus, bem como a sua restauração ao seu primeiro estado glorioso. Então, com o passar do tempo, o sacerdócio humano, o sacerdócio israelita, o sacerdócio judaico, o sacerdócio entre os hebreus, ele acabou se manchando, tá? Mas é isso que mostra a princípio nessa visão do sacerdote Josué. Mas o que é interessante é que nesse momento essas vestes sujas são retiradas e vestes novas, limpas, são dadas, apontando em primeiro lugar para o perdão, meio pelo qual nós seríamos redimidos, resgatados pelo Senhor, através do perdão de Deus, e Deus nos mostrando o seu amor, enviando Cristo Jesus, seu Filho, para morrer por nós. Então, perdão de Deus por nós, perdão de nossos pecados, e também mostra uma restauração, a restauração do sacerdócio ao estado que deveria estar. Nessa visão, nós vemos a recuperação da teocracia, o governo de Deus. Então, com isso, sai a mancha humana, sai o erro humano, sai o pecado humano e entra novas vestes, entra um sacerdócio puro, glorioso, a qual também é referido lá em Hebreus, a partir do capítulo 7, o sacerdócio de Cristo, sacerdócio legítimo, que é o de Cristo, apontando para o governo de Deus na terra, que é também a questão ligada ao milênio, ok? Que a gente vai falar daqui a pouco. O sacerdote é a figura da santidade de Deus no meio de seu povo. E ainda o presságio da manifestação do Messias, já apontava já para que Cristo se manifestaria, o Messias. O sacerdote necessitava estar com vestes apropriadas. Olha que coisa linda. Além disso, ainda nos mostra que Satanás sempre tentará fazer o quê? Que é opor-se e acusar. Ele sempre mostra esse lado acusador. Por isso essa questão, né? Satã, quer dizer, aquele que se põe contra, né? Aquele que é adversário, e também a palavra diabo, né? Diabolos, do grego, diabolos, acusador. Vamos lá, estou tentando ser o mais breve possível nesse vídeo aqui. Visão de um castiçal e 2 oliveiras. Está lá no capítulo 4, versos 1 ao 14. A quinta visão, um castiçal com 7 lâmpadas e 2 oliveiras. A visão do profeta foi reveladora. As 2 oliveiras indicavam a presença de 2 poderes. O religioso, na pessoa de sumo sacerdote Josué, representando a religião em Judá, e o segundo, que era o político, na pessoa de Zorobabel, que era o governador. Uma coisa interessante, apontando também para a questão política da Israel como nação, como povo de Deus. Havia um castiçal de ouro com 7 lâmpadas, alimentado com azeite, que vinha diretamente das 2 oliveiras. Este elemento falava da glória do Senhor ali presente, né? Ilustrações aqui para mostrar isso. Vamos partir então para os possíveis significados. Primeiro, o candelabro, né? Alguns falam castiçal, a diferença está nas hastes. A diferença entre candelabro e castiçal está nas hastes. Candelabro mais hastes, castiçal, uma haste. Vamos lá então. O candelabro, símbolo de Israel como nação. Então aquele candelabro apontava para a nação de Israel.
tá? Também como Cristo, a luz do mundo, o Messias, todo esse processo aí, tá? Eu estou tentando focar o processo daquele período para depois falar do messiânico, lá do escatológico. Também o azeite apontava para a unção, é um símbolo da unção ali naquele tempo. E é claro, também apontando para o Espírito Santo de Deus. A grande montanha, né, que está lá, a gente percebe também, simboliza os obstáculos, no verso 7 cita isso. A grande montanha simboliza os obstáculos que iriam ser derrubados e não impedirão mais o progresso do trabalho restaurador do Senhor. Então a gente vai ver lá que Zorobabel, o povo, eles sofreriam oposições. Então Deus arrancando a oposição do meio do povo. E essa grande montanha seria a oposição se levantando contra o povo de Deus para tentar impedir essa reconstrução do templo, da cidade e coisas mais naquele tempo. Os 7 olhos de Deus significa a perfeição da sua visão, que percorre toda a terra e olha com grande satisfação e empenho de Zorobabel, com um prumo na sua mão. Ou seja, os 7 olhos de Deus apontando aí para a perfeição, a visão de Deus, né, a onisciência de Deus, e também apontando ali para o empenho, o desejo, o esforço de Zorobabel em continuar o trabalho. O que Deus estava vendo aquilo, estava se agradando daquilo. Então é Deus olhando para nós, e que servimos a Ele, fazemos a obra dEle com amor, com sinceridade e agradando-se de nós. Que coisa linda aí. Vamos lá, a interpretação dessa visão. A visão grandiosa do castiçal, todo revestido de ouro entre os vasos de azeite, assegura a Zorobabel que os propósitos de Deus serão cumpridos somente pelo seu Espírito, que Deus, através do seu Espírito Santo, agiria, trabalharia, tá? Não seria ali por questões humanas, tá? Não seria ali pela astúcia, pela sabedoria ou inteligência de Zorobabel, de Josué, dos profetas, tá? Só pelo empenho humano, mas Deus, por seu Espírito, faria aquelas coisas acontecer. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Vamos lá, visão de um rolo voante. Capítulo 5, verso 1 ao 4. A 6ª visão, um rolo voante. Maldição significa toda a condenação prevista na aliança mosaica. A gente vê exemplos aí, né? Eis que põe diante de ti a bênção e maldição. Bênção para quem seguir, obedecer, e maldição para quem desobedecesse, o que Deus havia dito. O anjo explicou a Zacarias que o rolo anunciava, né, um rolo que estava voando ali, anunciava as maldições que sobreviriam sobre aqueles que não andassem em conformidade com a lei. Então, há também uma visão, né? A 6ª visão foi um rolo voando. O rolo aponta para a palavra de Deus, né? Ou seja, o cumprimento da palavra de Deus, as profecias da palavra do Senhor. E aquelas pessoas que não se atentassem para o que Deus havia dito, não se atentassem para o que Deus estava falando, seriam amaldiçoadas, tidas como malditas. O que seria amaldiçoada? Arrancada da presença, tirada do reino de Deus, tá? Posta para fora. Isso fala daqueles que hoje não vão de herdar a salvação. Olha que coisa complicada, que coisa difícil aí. Então, fala da maldição. Continuando, visão de uma mulher dentro de um efa de cereais, capítulo 5, versos 5 ao 11. A 7ª visão, uma mulher em um efa de cereais. Zacarias viu um efa, ou seja, um cesto, né, de cereais, fechado por uma tampa de chumbo. Quando lhe abriram a tampa, havia uma mulher assentada dentro dela. Que coisa interessante. Ele viu um efa, né, um cesto, e a tampa desse cesto era feita de chumbo. Aí, quando tiraram a tampa, tinha uma mulher lá dentro, sentada dentro daquele cesto. De repente, a visão alterou-se. Aí ele percebe que vão surgir 2 mulheres com asas semelhantes às de cegonha, que voam levadas pelo vento. E elas pegaram aquele efa com aquela mulher dentro e transportaram lá para a Babilônia, para a terra de Siná. O que seria isso, então? Possíveis significados. Na visão, o pecado, né, apontaria para a mulher e o efa, apontando para o pecado ali, a situação complicada e pecaminosa. É um dos significados. Há vários, aí há outros que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Apontam para o pecado, ok? É transportado à terra de Sinear, lá na Babilônia, pelas 2 mulheres com asas. As mulheres voadoras que levam a praga, ou seja, essa maldição, essa praga, também são impuras. Isso se nota no tipo de asas que tinham as de cegonha, ou seja, asa, e é um animal tido como impuro, lá basta você ler Levíticos 11 lá, que era considerada uma ave imunda pelos judeus, tá?
Aí pode ser um dos significados. Outro, então o que seria a interpretação dessa visão? A visão da mulher no Éfeso significa a santidade de Deus e a remoção do pecado. Ou seja, havia ali um pecado, era Deus arrancando, por isso é que esse pecado é levado, está tirado, apontando lá para Deus levando embora a transgressão, e aponta também, isso lá naquele período, e aponta para a questão também ligada à questão escatológica, que com a chegada de Cristo, todo o pecado seria tirado, levado, extirpado, né? É algo que coisa maravilhosa. O Cordeiro de Deus tirando e levando embora o pecado do mundo. É uma também das possíveis interpretações. Eu já visto o fato de haverem muitas interpretações para o livro de Zacarias. Visão de 4 carros puxados por cavalos. Capítulo 6, verso 1 a 8. Vamos lá. A 8ª visão, os 4 carros puxados por cavalos. Os carros de guerra e as montanhas de metal estavam relacionados ao juízo de Deus contra seus inimigos. Os 4 carros puxados por cavalos eram agentes de Deus, os quais tinham a missão de manter vigilância sobre o mundo. Os 4 ventos do céu, os espíritos do céu, podem ser uma referência a seres angelicais. Então a gente vai ver aqui agora um pouco dessa visão. Então aqui a gente já tem uma noção, né? Deixa eu voltar a tentar explicar. Eu acho que já está muito claro isso aqui, não tem como tanto coisa a ser dito aqui, mas aqui a gente já tem a noção do que seria, né? O que significaria esses animais, essas questões. Eu vou ler com vocês aqui na Bíblia, já que é a última visão, a gente tem um tempo hábil de falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá, então, capítulo 6, eu quero ver algumas coisinhas com vocês, caso nos haja tempo aqui, para não estender esse vídeo demais, a gente poder dar uma olhadinha nessa visão dos 4 carros, que é muito interessante, tá? Então vamos lá. A princípio que a gente tem aqui, gente, acho que para ganhar tempo, né? Essa visão ela aponta para o julgamento de Deus sobre as nações contrárias ao povo de Deus. A princípio é basicamente isso aí, o julgamento de Deus sobre as nações, né? Outra vez levantei os olhos e vi, e esses 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos e no quarto, baios. Perceba que há uma diferença aqui. Surge aqui agora, né, nessa visão, cavalos pretos, coisa que a gente não via lá nas demais visões. Há quem diga que esses cavalos pretos aí pode estar apontando para a morte, a chegada da morte, tá? A morte entra aí na história para poder mostrar a devastação que Deus assim faria e causaria naquele período, ok? Vamos lá, de acordo com a implicação do anjo, os 4 carros são instrumentos de julgamento divino, ou seja, os ventos do céu, apontando então para o julgamento divino, como a gente acabou de ver aqui. Essas são, gente, mais ou menos aí algumas possíveis, tá? Há muitas, há outras fontes. Possa ser que você, pesquisando, encontre outras fontes, mas a gente vai estar falando um pouquinho. A gente só usou essas aqui para ficar mais simples, né? Mais didático e mais dinâmico um pouco mais esse vídeo. Mas existem muitas interpretações, não há consenso quanto ao que seriam tais visões, simplesmente pelo significado, não por todos os elementos que estão nela. Muito difícil aí em trabalhar essas visões, essas 8 visões, geralmente quando a gente se apega muito aos elementos que estão. Nem todos os elementos têm em si um significado específico, misterioso, geralmente, mas o que ele via por completo, a visão por completo é que trazia consigo uma mensagem. Vamos lá. Terceiro tópico. Aqui o negócio fica mais voltado para a escatologia. Como eu disse para vocês, a gente foca tópico 1 e 2, história, o tempo do profeta, e tópicos 3, adiante, tópico 3, focado em questão escatológica. Vamos lá. A visão escatológica. O profeta ainda apresentou alguns oráculos, mensagens, né, de Deus para a nação. Em seguida, transmitiu uma das mais ricas profecias sobre o retorno de Jesus com a igreja, que já estará com ele em glória para a instauração do tempo milenar. E aqui, é claro, refere-se lá ao capítulo 19 de Apocalipse, quando Cristo vem e os seus santos com ele, ou seja, a igreja vinda já após ter sido arrebatada, passada pelo tribunal de Cristo, e lá no tribunal de Cristo as bodas do Cordeiro, no salão do trono ali, bodas do Cordeiro, aí ela vem, tá? Desce com Cristo, Apocalipse 19, e é coisa essa também que Zacarias contemplou e nos passou em seu livro. Vamos lá, os oráculos. O renovo. O trecho de Zacarias 6, 9 a 15, narra a consagração de Josué, o sumo sacerdote, representando o Messias. Então ali, a ideia por trás disso aqui, gente, para tentar ser dinâmico e ganhar tempo, é entender que o coração de Josué
apontava para o coração de Jesus, o coração do Messias. Essa é a ideia. O desejo, o coração, a vontade, o ânimo, ali o amor, o zelo do sacerdote Josué, apontando já para Cristo, o sumo sacerdote. Também temos aí o jejum. O profeta apresentou um oráculo desafiando aqueles que prosperavam financeiramente a jejuar e a buscar justiça social em meio ao seu crescimento pessoal. Isso aqui é uma base para que de repente você queira aplicá-la na sua aula. É que após lá o cativeiro, aquele período, a gente sabe que Nabucodonosor colocou lá uma espécie de governador da parte dele, lá, um judeu para governar aquele povo, Gedalias. Mas esse homem foi morto. Então, após a morte de Gedalias, criou-se, instaurou-se então uma espécie de jejum. Então o povo jejuava nesse período aí, fazia um jejum, relembrando o período lá da morte, do assassinato de Gedalias. Mas tem um detalhe. Esse jejum, o que Deus está condenando aqui, é o fato de que se esse povo tivesse obedecido desde o início, se tivesse ouvido Jeremias, os profetas, se tivesse atentado para Deus, nem haveria cativeiro e, por conseguinte, nem haveria necessidade de se jejuar. Então não é um jejum válido. O povo criou esse jejum devido à morte de Gedalias, não foi algo que partiu de Deus. Deus não os chamou a esse jejum, então Deus não estava recebendo, por assim dizer, esse jejum. Tá? Não estava se atentando para ele. Por quê? Porque foi um jejum gerado em desobediência. O jejum, a causa desse jejum foi a desobediência anterior do povo. Então, se houvesse arrependimento, se houvesse busca, se houvesse quebrantamento, se houvesse obediência, não haveria necessidade de haver aí esse jejum por Gedalias. Um profeta messiânico. As profecias mais famosas de Zacarias a respeito do Messias predizem sua entrada em Jerusalém. Está lá no 9:9, né? Cristo vindo, montado num jumentinho, é muito conhecido isso aí, a gente percebe também essa questão. Sua traição por 30 moedas de prata, a gente vê a questão do salário, 30 moedas de prata, lá no capítulo 11, basta dar uma lida aí. Sua morte como pastor ferido, capítulo 13, 7. Seu retorno ao Monte das Oliveiras, isso aqui é bem interessante, ele vindo lá para resgatar ali, para vir de encontro a Israel, aqueles que o transpassaram o verão e ali se arrependerão. E também o estabelecimento do seu reino milenar, né, que é o milênio, no qual governará como rei e sumo sacerdote. Então, o que a gente precisa entender aqui é que Zacarias viu tudo isso, ele contemplou tudo isso, ele profetizou acerca disso. Tá? Da entrada de Cristo ali em Jerusalém, que é o capítulo 21 de Mateus, né, aquela entrada triunfal de Cristo, ele fala disso. Olha que coisa linda. Ele também fala a respeito da traição e como seria essa traição, e ainda dá o valor, 30 moedas de prata, isso é interessante. Ele fala da morte de Cristo, né? Ovelha ferida, pastor ferido, melhor dizendo. E por fim também ele narra o retorno de Cristo ao mundo para cumprir o seu reino mileniar. Continuando, os oráculos, né? Continuação. O zelo pelo seu povo. O Senhor reafirmou mais uma vez que zela por Jerusalém. Este tema, no livro de Zacarias, dá ênfase à paixão imensa que o Senhor tem pelo seu povo. Aqui a gente está vendo claramente, concluindo já aqui a lição, fechando a lição, falando do zelo de Deus pelo seu povo, né? E também nós temos alguns outros oráculos de Zacarias, basta dar uma lida aí nas referências. Vamos lá. Um belo quadro escatológico. No final do livro, Jerusalém aparece cercada por exércitos inimigos. Mas seu derradeiro desfecho é a purificação de Israel. Olha que coisa linda. Então lá, no período do Apocalipse, o anticristo ali se insurgindo contra Israel, nesse momento, Cristo vem, o anticristo faz guerra contra Israel, mas Cristo vem, e com ele os seus santos, para salvar a nação de Israel. E ali, naquele período ali, a gente percebe ali que haverá um quebrantamento, haverá conversão em massa, e aquele povo realmente reconhecerá quem era Cristo, aquele a quem eles transpassaram. Acompanhado dos seus santos, o Messias adentrará a cidade. Águas vivas correrão de Jerusalém para os mares do Senhor. Para os mares. O Senhor será rei sobre a terra. E todos os que se levantaram contra Israel virão a Jerusalém para adorar o rei e celebrar a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ok? Apontando então aí para o reino mileniar de Cristo, que será instaurado, a saber, a gente já vem falando sobre isso em diversas aulas, né? Eu já tenho falado, basta você assistir, lá eu detalhei melhor, estou tentando ser o mais breve possível nessa aula, mas falar aí do reino mileniar, ou seja, um período de 1000 anos, literais, no qual Cristo reinará e governará essa terra após ter arrebatado a sua igreja, após ter passado ali
a grande tribulação, ele virá no fim dessa tribulação, destruirá ali o anticristo, o falso profeta, né? A besta e o falso profeta, o dragão, o falso profeta, o diabo também será lançado ali, preso por 1000 anos, e após 1000 anos ele será solto novamente a tentar enganar as nações. E nesses 1000 anos ocorrerá então o milênio de Cristo Jesus Cristo, e nós ali com ele. Amém. Conclusão. O profeta também era alguém que entregava uma mensagem para um tempo muito distante. O coração do Senhor estava no profeta, assim ele tanto via os tempos de sofrimento e castigo, quanto enxergava o povo em um plano escatológico, juntamente com a igreja, sendo todos regidos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aí, gente, mais uma aula. Dessa vez eu tentei ser breve, tentei ser sucinto, acabei resumindo muita coisa aqui, né? Geralmente a gente tem feito cheguei a fazer aulas de 1h30, quase 2 horas, então a gente está tentando aí ser o mais breve, mais objetivo possível, e é claro que a gente vai mudando e melhorando com o tempo aí, ok? Daqui a pouco a gente vai estar trabalhando aí na próxima aula, vamos falar um pouco sobre Malaquias. Eu peço que você assista, gente, porque tem um tema lá em Malaquias que é o dízimo, e não dá para fugir desse tema. Falaremos sobre o dízimo. Vamos tirar um período ali, um tempo desse vídeo para focar. Poder você tem dúvidas sobre o dízimo, para hoje, não é? É para dizimar, não é? O que eu faço? Então, essas dúvidas, algumas dessas dúvidas eu tenho certeza que serão sanadas nesse vídeo, que é a próxima lição, a última lição aí do trimestre, mas eu tenho certeza que você vai estar conosco acompanhando. Tá aqui. Deus abençoe vocês de forma especial. Desejando contactar-nos, está aqui embaixo o nosso contato. Orem por nós, pela minha família, pela minha casa, meu ministério, assim como estou orando também pela vida de vocês. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor. Amém.